Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Amélia. Eu vou fazer algumas considerações sobre a questão que a gente propôs mais cedo, que era de um paciente, homem, de 73 anos, que apresentava um quadro de dor em região lombar, febre e desorientação de início recente. Então, diante desse quadro, a gente pensou de fato no diagnóstico de infecção do trato urinário. E aí, como por definição trata-se de um itu complicado, a gente precisa de alguns exames nesse momento do diagnóstico. Então, é essencial que a gente peça urinal tipo 1 e urocultura no momento do diagnóstico. Como trata-se de um paciente com febre, ou seja, uma pielonefrite, também é importante pedir um exame de imagem. E esse exame de imagem pode ser um ultrassom ou uma tomografia com contraste, que seria um exame mais sensível. Então, qual que é a intenção do exame de imagem nesse momento do diagnóstico? A gente avaliar se tem algum fator complicador. Por exemplo, alguma alteração anatômica, algum quadro de obstrução ou mesmo um abscesso. Então, esses seriam exames essenciais para a gente solicitar: urinal tipo 1, urocultura e um exame de imagem. Em relação ao tratamento, o que a gente vai fazer? Qual o tempo de antibiótico? Então, a não ser que eu tenha evidência de prostatite, o tempo de antibiótico ele não precisa ser prolongado. No caso de pielonefrite, a gente pode tratar por 14 dias. Como trata-se do primeiro episódio de itu, a gente não precisaria fazer uma profilaxia, só isso realmente seguindo o paciente. E lembrando que nessa população a gente não vai tratar bacteriúria assintomática. Portanto, ele não precisaria de urocultura de controle. Algumas considerações ainda em relação ao caso é que esse paciente ele apresentava sintomas urinários crônicos anteriores. Então, por exemplo, esse quadro de disúria, redução do jato urinário, noctúria. Nesse paciente também seria interessante a gente fazer uma avaliação, por exemplo, do resíduo pós-miccional. Será que esse paciente não tem uma retenção? Isso influenciou, se foi um fator de risco para esse quadro infeccioso atual. Em relação ao infecção do trato urinário em idosos, a gente pode fazer algumas considerações também. Então, existe um aumento da prevalência em homens. O que quer dizer isso? Enquanto que entre os jovens a infecção urinária é muito mais comum em mulheres, nos indivíduos idosos essa diferença ela cai um pouco. Então, existe um aumento também da prevalência de infecção do trato urinário entre homens. E isso deve-se a alguns fatores. Por exemplo, a questão da hiperplasia prostática benigna, que também torna-se mais comum, que pode levar a um quadro de obstrução ou até modificação do fluxo do jato urinário. Lembrando que algumas populações elas são mais suscetíveis ainda, então pacientes que são institucionalizados, moram em instituições, eles têm uma prevalência maior de itu e de bacteriúria assintomática. E só ressaltando que a gente só deve pesquisar se esse paciente tem urocultura positiva, no caso de sintomas. A gente não vai tratar pacientes com bacteriúria assintomática. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha esclarecido.